Bom dia. Eu quero pedir que a graça, aquela graça que somente Deus pode nos dar, possa iluminar a nosso coração hoje, nosso entendimento, para que essa palavra entre no coração de cada um de nós hoje. Amém? Aqueles que estão nos vendo pelo YouTube, feliz Dia dos Pais para aqueles pais que estão aqui, aqueles que estão nos vendo. Amém? Eu quero contar uma historinha aqui para corroborar esta mensagem. A mensagem que eu vou repartir aqui com vocês, Deus falou comigo muito essa semana. Algumas coisas que aconteceram me trouxeram essa mensagem, reavivaram em mim o conceito, o fundamento. E o título dela é remorso ou arrependimento? Nós vamos aprender na palavra hoje qual a diferença do remorso e qual a diferença, o que é remorso e o que é o arrependimento. Vou começar com uma história que talvez eu tivesse um mês de convertido e eu fui numa festa na empresa que eu trabalhava e um dos donos da empresa, que me conhecia há muitos anos, muito antes até de eu entrar nessa empresa, porque nós fizemos uma obra, eu era até solteiro nessa época, uma obra na Belém, Brasília, eu era vizinho daquela empresa, e lá eu conheci esse homem que era o dono, um dos donos. E nós morávamos num prédio que ele tinha construído para os 7 filhos dele. E um dos filhos foi para o Rio de Janeiro, então me alugou o prédio, me alugou o apartamento, melhor dizendo. E eu encontrava ele de vez em quando no estacionamento, quando ele ia visitar um dos filhos, e nessa festa ele me abordou e disse assim: eu fiquei sabendo que você se converteu, é isso? E ele ficou chocado com isso, porque me conhecia antes, e aquilo trouxe uma curiosidade muito grande para ele. Eu falei, sim, e comecei rapidamente a dar o meu testemunho de conversão, porque eu não conhecia nada da palavra, e ele foi se impressionando com aquilo, mas uma hora ele me pediu para parar e falou assim: nesse negócio seu de conversão, tem essa coisa de arrependimento? Eu falei, claro, essa é a base da conversão. Quando você se arrepende verdadeiramente, Deus olhando o seu coração, olhando aquilo que você confessa, E aí citei para ele aquele capítulo 10, versículo 9, que apesar de eu ser muito novo convertido, eu tinha aprendido isso na escola dominical, porque fui criado numa igreja evangélica. E aí eu disse para ele: se você confessar com a sua boca o Senhor Jesus e crer com o seu coração que Ele ressuscitou ao 3º dia, será salvo. E ele ficou chocado com aquela minha resposta, porque eu acho que ele esperava outra coisa, talvez de ter mérito pela salvação, eu não sei bem o que ele esperava. E eu fiquei pensando nesse versículo, no capítulo 9, no capítulo 10, versículo 9 de Romanos, que ele diz que se você confessar ao Senhor Jesus Cristo e crer que Ele ressuscitou ao 3º dia, será salvo. O fato de você crer que Jesus ressuscitou pode ser uma constatação histórica, mas é muito mais do que isso, porque na continuidade Paulo explica isso. Nós precisamos crer que Deus, quando você declara com a sua boca, confessa, essa palavra confessar lá no original é homologel, quer dizer, você homologa aquilo que Deus fez como plano completo para a libertação não só de salvação eterna, mas a libertação de tudo aquilo que eu e você precisamos de libertação. A vida cristã, irmãos, ela é baseada no arrependimento diário daquilo que eu e você podemos fazer. Então esse título hoje
de remorso e arrependimento, é porque eu descobri, e não foi dessa vez agora, nesse trecho, mas dessa vez eu experimentei isso. Lá, você abra comigo lá no capítulo 2, no capítulo 7, 2 Coríntios. Eu vou ler do versículo 5 e eu vou fazer o que a palavra chama de exegese. Exegese é uma análise, é uma interpretação, uma explicação detalhada e cuidadosa daquela palavra. Então eu vou hoje gastar esse tempo, essa meia hora que nós temos aqui, para debulhar essa passagem que começa com o versículo 5 do capítulo 7 do 2 Coríntios. Diz assim: porque chegando nós à Macedônia, Paulo falando para os coríntios numa segunda carta, ele está fazendo esse relato para eles. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio nós tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, guarda essa expressão, Deus conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-vos, ou referindo-nos, a vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Embora já me tenha arrependido, e aqui está entre parênteses, vejo que aquela carta vos conquistou por breve tempo. Paulo escreve às vezes de uma forma rebuscada, mas eu quero debulhar essa frase aqui. Ele começou dizendo o seguinte: olha, a primeira carta de Coríntios, que você depois leia em casa, ela é uma carta dura para uma igreja, dura para um crente. Ele reconheceu isso, mas ele falou assim: eu fiquei tão constrangido de vendo que vocês ficaram tristes, em outras palavras, contristados, vocês estavam tristes, né? Mas essa tristeza, eu fiquei sabendo que não durou por muito tempo, por causa do resultado que nós vamos ver para frente. E então, nessa palavra, essa palavra que foi traduzida aqui como arrependido, quer dizer, eu mandei uma carta, achei que ela era dura, e eu fiquei arrependido de ter feito essa carta dessa forma, mas eu não me arrependo porque, apesar disso, vocês ficaram tristes por pouco tempo. E na continuidade, como eu disse, nós vamos ver que isso redundou numa grande bênção, que era exatamente aquilo que o Espírito Santo de Deus queria fazer comigo e com você. Porque nós aprendemos muito na palavra com isso. Essa palavra que foi traduzida para o português arrependimento, ela tem dois sentidos. Um deles leva para o remorso. Uma segunda palavra que ele usou na sequência leva para o arrependimento mesmo, que nós vamos entender essa diferença que parece sutil. Mas se nós entendemos esses princípios entre a diferença do que você pensa que é arrependimento, mas no fundo é um remorso, entre o arrependimento verdadeiro, se nós entendemos isso, vai fazer diferença na sua qualidade de vida cristã. Irmãos, o que eu, como crente, como pastor e como crente já antigo, tenho experimentado isso e tenho visto isso, não somente na minha vida, mas na vida de muitos irmãos. É fundamental a transformação que pode acontecer na sua qualidade de vida, na sua prosperidade, naquilo que Deus pode fazer e que tem de plano na sua vida, e que muitas vezes você mesmo atrapalha e impede o plano de Deus na sua vida, se você não compreender isso. Então deixa que o Espírito Santo de Deus que está falando comigo, com você no coração, deixa que Jesus que está aqui agora, porque Ele promete que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria ali, deixa que Ele fale com você hoje, e preste atenção nessa pequena diferença que nós vamos ver aqui. O primeiro ponto, eu vou dividir isso em 3 pontos, essa exegese que eu falei, vou dividir em 3 pontos. O primeiro, eu vou pegar essa passagem que diz assim: porquanto ainda que eu vos tenha contristado com a carta, ou seja, deixei vocês tristes com essa primeira carta que eu mandei, eu não me arrependo. E essa palavra arrependo no original,
é metamelomai, no original grego, metamelomai, que é a composição de duas palavras, meta e melo, porque o melomai é por causa da conjugação do verbo, né? Metamelo é uma palavra que significa que é formado por, que significa que literalmente é cuidar de si próprio. Metamelo poderia ser traduzido por cuidar de si próprio. Portanto, ele não está pensando num terceiro, ele está pensando nele. Ou seja, ela vai na direção de uma perda própria, de uma perda de algum bem material. Quer dizer, eu tenho um remorso de ter feito um mau negócio e aquilo eu perdi. Eu tenho um remorso de uma perda pessoal, porque eu fui tão agressivo com a minha mulher que eu perdi a minha mulher. Eu tenho um remorso porque eu perdi um filho, porque ele porque eu não fui com ele correto, eu errei com ele. Eu tenho um remorso porque eu perdi a minha própria reputação em função de um erro. Eu tenho um remorso porque eu perdi a minha imagem, que era top, e aí em função disso que eu fiz, esse é o sentido dessa palavra metamelomai, ou metamelo. Esse arrependimento, que foi traduzido por português como arrependimento, na verdade, a melhor tradução seria remorso. E a gente precisa definir, portanto, o que a gente está entendendo como remorso. Um exemplo de remorso, então, na Bíblia, está lá no capítulo 27 do livro de Mateus. Eu vou ler o versículo 3 até o versículo 5, Mateus 27, 3, que diz assim: Então Judas, o que o traiu, a Jesus, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, aqui traduziram corretamente, é a mesma palavra que lá foi traduzida como arrependimento, aqui está como metamelomai. Ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Portanto, Judas percebeu que ele tinha pisado na bola, mas ele não tinha ainda entendido que aquele ato dele fazia parte de um plano. E eles, porém, responderam: que nos importa? Ou seja, havia um julgamento de uma classe religiosa, sacerdotal, que era muito importante para Judas. Que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas, retirou-se e foi se enforcar. Foi enforcar-se. Aqui ficou claro que e foi traduzido corretamente, o conceito do remorso é de que Judas se preocupou com a sua imagem, ele se preocupou com o julgamento dos religiosos. E isso foi tão difícil para ele que ele suicidou. O outro exemplo de remorso, e não de arrependimento, é de Esaú. Lá no livro de Hebreus, o autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 14, ele diz assim: Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Eu vou dar continuidade depois lendo o versículo 16 e 17, mas aqui eu quero parar um pouquinho aqui dizendo o seguinte: essa frase aqui, ela é muito séria, irmãos. Olha que o autor de Hebreus está dizendo aqui. Essa frase que está dizendo, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Eu poderia traduzir isso, explicar isso de uma outra forma, dizendo: administre bem as suas palavras e ações, porque elas podem levá-la a se separar da graça de Deus. Vou repetir essa frase. Administre bem as suas palavras e ações, porque elas podem levá-lo a se separar da graça de Deus. A graça de Deus, ela está disponível para nós, mas só tem uma maneira de você perder a graça de Deus: é se você quiser. Deus é fiel, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus, ele tem um plano que, entre outras coisas, ele desceu, se tornou homem
na pessoa de Jesus Cristo e morreu por mim e por você. Então está consumado, ele disse isso quando ele morreu na cruz. E quando ele ressuscitou ao terceiro dia, você está crendo não somente naquele fato histórico, mas você está crendo que o poder do Espírito Santo de Deus, que é o mesmo que habita dentro de você, é o poder desse Espírito que arrancou ao terceiro dia ele da morte. E fez com que ele cumprisse completamente o plano de salvação, de libertação completa para mim e para você. Mas nós precisamos compreender isso. Se nós não entendemos que muitas vezes a administração, se nós não aprendemos a administrar as nossas palavras ou as nossas ações, muitas vezes nós podemos nos separar da graça de Deus. Então, essa lição é muito importante. Foi um impacto para mim essa semana, quando Deus começou a falar, a ministrar no meu coração sobre isso. E ele continua no versículo 16 ainda do mesmo capítulo 12 de Hebreus, se referindo a Esaú. E nem haja algum impuro ou profano. E essas duas palavras são interessantes para você lembrar o que foi que Esaú fez. Impuro aqui, a palavra impuro no grego é pornel, vem de pornografia. E profano, ele vai contra a santidade de Deus. Então ele comparou que a atitude que Esaú teve, que aparentemente era uma atitude muito simples, de trocar a primogenitura dele, que era uma bênção que Deus deu para ele, porque ele era o primogênito, e o primogênito é como se fosse o responsável, o pai daquela continuidade familiar. Ele trocou isso porque ele estava com fome. Sabe, muitas vezes nós perdemos a perspectiva da graça de Deus porque nós não compreendemos a posição de que Deus colocou eu e você. Então eu vou repetir: nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto, ou seja, por esse prato de lentilha, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento. E essa aqui, palavra arrependimento, ela tem um outro nome. No original grego, ela é metanoia. E metanoia é diferente da metamelomai, ou metamelo. Metamelo é você cuidar de si. Metanoia é você virar na outra direção e olhar para o terceiro, para o objeto daquilo que você ofendeu. Você percebe que o arrependimento é o fundamento do cristianismo, porque é o que Cristo tem nos ensinado como cristão, é que você tem que olhar primeiro que o outro, em vez de você. Jesus não olhou, não levou em consideração o sofrimento dele, apesar de ele nunca ter pecado, ele decidiu morrer, ele se entregou em morte para nós, para pagar o nosso pecado. Então o arrependimento é uma coisa completamente diferente do remorso. Irmãos, eu quero alertar você que a natureza pecaminosa do homem leva ele a fazer remorso, a praticar o remorso, a entender o remorso, achando que é arrependimento. O impacto que essa palavra me deu essa semana foi tão enorme, porque muitas vezes eu sou um pastor, eu sou um crente antigo, eu já tenho experimentado dos milagres de Deus, mas eu nunca tinha compreendido na essência completa aquilo que o Espírito Santo de Deus me mostrou, na prática. Então, metanoia é mudar de direção. Não é pensar em você, mas é pensar no outro, virar seu olhar para o outro. Esse é o sentido da palavra metanoia. E é interessante que, apesar dele, com lágrimas eu estivesse buscando, ele não encontrou um lugar. E essa palavra lugar, no original, eu fui pesquisar aqui para ver, é topos. Topos é de topografia. É de lugar mesmo, um lugar físico. Ele não encontrou lugar de arrependimento. Muito de nós, depois que você errou, e errou de uma forma tremenda, você não consegue encontrar o lugar. E vamos continuar aqui, ainda no versículo 7, no versículo 9, no capítulo 7 de 2 Coríntios, vamos voltar lá,
que é o segundo ponto que eu quero dizer, já que agora nós identificamos a diferença de remorso com arrependimento, e vimos que Esaú não encontrou um lugar de arrependimento. Então, o versículo 9 do capítulo 7 de 2 Coríntios diz assim: agora, me alegro porque não fostes contristados. Quer dizer, se vocês não ficaram tristes, Paulo voltando a falar lá com relação àquela primeira carta. Eu me alegro porque não fosse contristado, mas porque fosse contristado para arrependimento. E essa palavra arrependimento agora é o metanoia. O metanoia, pois fosse contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Essa expressão, segunda expressão que foi traduzida como arrependimento, que eu falei que é metanoia, ela não só tem o sentido de mudar a direção, de olhar em outra direção, mas ela tem o sentido de que você, quando erra, quando peca, porque tem, irmãos, tem coisas, a palavra de Deus diz que tem coisas que não são pecado, mas são embaraço. E embaraço é um erro, não é um pecado. Pecado é você errar a direção e contra a palavra, tem vários sentidos, e você conhece no íntimo o que quer dizer pecado e o que é um erro. Um erro é: errei, eu entrei numa pista errada, eu não dei o sinal e aí bateram em mim. Isso não é pecado, mas é um erro, mas pode trazer embaraço. Então aqui, a metanoia, independente se é um erro ou se é um pecado, ela mostra uma outra direção. Você passa a prestar atenção de uma outra forma. Se você ofendeu a Deus, ou se você ofendeu os mandamentos de Deus, se você ofendeu uma pessoa, esse é o sentido dessa palavra metanoia, que é o arrependimento. Essa interpretação da diferença de remorso com arrependimento, ela independe dos motivos. Quando você erra com uma pessoa, qual é a tendência da nossa natureza? Encontrar uma justificativa por que você errou. É assim que a natureza pecaminosa que trabalha na alma leva você a pensar. A natureza do Espírito Santo de Deus que comanda o seu espírito quando você quer, é pensar no terceiro, independente da atitude do que aconteceu. Independe dos motivos, independe dos seus complexos pessoais, independe da circunstância que você está vivendo. Você deixa de analisar o outro e passa a analisar a sua atitude com relação ao outro, ou com relação a Deus, ou com relação aos mandamentos. Irmãos, isso é a essência do cristianismo na qualidade de vida do que você e eu podemos fazer no cristianismo. Essa não é uma mensagem que tem sido pregada pelas igrejas hoje. Porque a mensagem que tem sido pregada às igrejas é você olhar o seu conforto pessoal. O que é que você precisa? Então, quando você pega o capítulo 37 do livro de Salmo, fala assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. A interpretação disso é completamente diferente do que o cristianismo fala. A interpretação teológica de coaching e não de cristianismo. O cristianismo passa muito mais pelo sacrifício e santificação, para que você tenha a liberdade completa, do que essa mensagem que tem sido pregada. Irmão, preste atenção na sutileza que Satanás tem feito com a igreja como instituição no final dos tempos. Isso é uma sutileza tão grande que Satanás ele não quis, ele percebeu que se tirasse o homem da igreja, ele perderia a guerra. Então ele deixa o homem na igreja, mas ele cria uma igreja que não é bíblica. Então a metanoia, que é esse arrependimento, como uma atitude de arrependimento, esse é um convencimento divino. Não é você que está entendendo na sua alma, não. Mas se você deixar que o Espírito Santo de Deus traga à luz, convença você de que aquela atitude, mesmo independente do que está acontecendo na circunstância exterior, que te levaram a fazer um erro ou fazer um pecado, muda completamente a história da sua vida. João 16:8 diz assim: quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo, ele diz assim: convencerá
o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E essa palavra convencer no original, ela tem o sentido de trazer à luz. Qual é a maneira que Deus usa para mostrar para mim e para você onde está o seu erro? Ele deixa que o Espírito Santo de Deus que habita em você mostre o erro. Mas você, muitas vezes, entendendo o erro, você fala, ok, agora eu entendi, então eu vou me arrepender? Não. Por que não faz isso? Como é que nós identificamos que a minha atitude é de remorso e não de arrependimento? Porque o remorso não leva você à salvação, à libertação completa, mas o arrependimento leva. Judas se enforcou. Esaú não encontrou lugar de arrependimento. Mas o arrependimento, a metanoia, te leva à libertação completa. Independente se o outro que permitiu, se a circunstância exterior te levou a fazer um erro desse ou fazer um pecado. Às vezes, irmãos, quando nós reconhecemos que nós erramos, inicia-se dentro de nós um processo que parece arrependimento, mas ela ainda é remorso. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar, continuando em 2 Coríntios capítulo 7, agora no versículo 10. Paulo termina exemplificando isso. Você depois pega em casa e pega de novo todo esse trecho do capítulo 7 que nós falamos. Porque a tristeza segundo Deus, portanto há uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Ela produz o arrependimento, e aqui é metanoia. Para quê? Para a salvação. A salvação aqui, a palavra original, ela tem o sentido não só de salvação eterna para você ser salvo com Jesus, mas tem o sentido de libertação. Se você precisa ser liberto de algum tipo de complexo que você tem, que não foi plantado por você, mas que acabou desenvolvendo em você, no seu caráter, na sua personalidade, na sua maneira de ser, tem muito de nós que precisa ser liberto de coisas que você foi ensinado para você. Então, aqui a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, metanoia, para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo, o mundo aqui é o sistema, é aquilo que nós aprendemos, é o que nós temos, produz morte. Eu dei 2 exemplos. Um foi de Judas e o outro foi de Esaú. Os dois tiveram tristeza, os dois tiveram pesar, os dois tiveram remorso, os dois entenderam que ele estava errado, que alguma coisa aconteceu. Mas a direção dessa tristeza foi para a morte. Irmãos, isso é impactante na minha vida e tem que ser impactante na vida do cristão. Nós só vamos alcançar uma libertação completa, a salvação, respondendo aquele senhor lá que, não sei se, e a minha oração é sempre essa, né? Foi essa na época, que ele ouvindo aquela palavra antes dele morrer, ele pudesse compreender de que ele precisava se arrepender para poder ser salvo. Então, se nós, para alcançarmos essa libertação, não somente a libertação de qualquer problema, de qualquer escravidão que você tem, ou da salvação, nós precisamos deixar que o Espírito Santo de Deus traga à luz e nos convença que você está numa regra diferente. A regra de libertação é da metanoia, não é da metalomalai. Amém? Isso nos liberta. Então, a pergunta que eu volto a fazer, e como é que nós identificamos isso? Como é que a gente consegue no dia a dia da nossa vida? Já que a vida do cristão é de constante arrependimento, de entendimento dos erros que a gente faz, porque a nossa natureza pecaminosa leva sempre ao erro, se nós não prestarmos atenção. Como é que você identifica isso? Eu perguntei para Deus e Ele me trouxe à memória um outro exemplo, um terceiro exemplo que está lá no livro de Marcos, no 14, Marcos 14, eu vou ler o versículo 29. 29 ao 31, primeiro. Disse-lhe Pedro, isso já no final do tempo de Jesus aqui,
Jesus dando aquelas informações, ó, vou morrer. E aí Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Sabe, irmãos, muitos de nós, muitas vezes, temos essa atitude que Pedro teve. Eu não sei os outros, mas eu não. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Uma palavra profética que Jesus deu para Pedro para mostrar que o coração dele não era aquela coisa que ele achava que era. O galo vai cantar, antes que ele cante 2 vezes, vai cantar uma vez, você não vai prestar atenção. Quando ele cantar a 2ª vez, você já me negou 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E assim copiaram os outros todos, fizeram falar a mesma coisa. Sabe, irmãos, quando você é colocado à prova por Deus em situações que você nem imagina, Ele muitas vezes testa você para que você possa entender se você está reafirmando a sua reputação perante os outros ou se você está verdadeiramente convencido, já que o Espírito Santo traz a luz, ele convence você ou não. Ele traz a luz, mas você só se convence se você quiser. E ele continua aqui no capítulo 14 de Marcos, no versículo 66 em diante, ele diz assim, eu vou ler até o versículo 72. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, ou seja, uma situação semelhante àquela que passou Judas, que estava preocupado com a opinião dos terceiros, principalmente daquela classe religiosa sacerdotal. Então Pedro estava ali num lugar e uma das criadas do sumo sacerdote, vendo a Pedro que se aquentava ali numa fogueira, fixou e disse, tu também estava com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo, não o conheço, e nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, quer dizer, mudou de lugar, falou, aqui está ficando difícil. E aí o galo cantou, primeira vez. E a criada, vendo-o, tornou a dizer ao circunstante, esse é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro, verdadeiramente é um dele, porque também tu és Galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conhece esse homem de quem falais. E o versículo 72 continua, e logo cantou o galo pela 2ª vez. E então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E olha como termina esse versículo, e caindo em si, desatou a chorar. Esaú chorou, Pedro chorou, só que se nós conhecemos a história dos dois, a história de Pedro trouxe arrependimento, verdadeiramente. Ele passou a entender que aquilo que ele estava praticando um pouco antes era defender a sua reputação, e isso era remorso. Ele estava caminhando na direção do remorso. A minha oração, irmãos, para mim e para você, é de que a gente possa orar a Deus para que a gente entenda se o que nós estamos caminhando na direção de corrigir um erro ou um pecado, porque tem um passo anterior ao remorso, o que é muito pior. É você nem querer saber do erro seu. Justificar. Irmãos, eu como pastor tenho experimentado muitas coisas negativas nesse aspecto. A igreja está cheia de crente que não é crente. Crente que age como se fosse um ímpio. Deus quer o nosso coração, Ele quer transformar a minha vida e a sua vida.
e a qualidade da nossa vida cristã, para que nós possamos experimentar tudo aquilo que já está disponível na nossa vida, de amor, de misericórdia, de prosperidade, de bênção. Irmãos, eu estava ali orando e louvando a Deus com esse louvor aqui, tremendo que nós tivemos hoje. E Deus foi comunicando para mim que o poder que Ele tem, irmãos, que está disponível dentro da minha vida e da sua vida. Nós não compreendemos na nossa mente, no nosso intelecto, nós não compreendemos a bomba atômica que está dentro da minha vida, disponível na minha e na sua vida. O que Ele já deu para mim e para você, independente da sua atitude, porque na hora que você declarou com a boca que Jesus é o Senhor da sua vida, Senhor significa escravo dEle, e que você creu com o seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, não somente para cumprir completamente o plano, mas para que a partir daquele momento eu e você tivéssemos todo o poder disponível em toda a humanidade, em todo o universo. Nós não conseguimos compreender isso. Por quê? Porque a nossa natureza ainda é pecaminosa, a nossa natureza ela ainda é da nossa alma. Se você deixa agir a sua vida na alma, naquilo que é o sentimento, naquilo que você está sentindo, e não compreende que o que Deus tem, a diferença do cristianismo verdadeiro com todas as outras religiões, é que há o arrependimento para transformar a vida das pessoas. Nenhuma religião consegue transformar alguém se você não se arrepende. Arrepende, que eu estou usando de novo essa palavra, metanoia, nunca mais esqueça essa palavra. Metanoia é mudar completamente de direção, não é mais pensar nos seus direitos, naquilo que você é, mas pensar naquilo que você fez, independente das circunstâncias do que o outro permitiu que você fizesse. Então eu quero orar com você, irmãos. Com certeza o Espírito Santo já falou com vocês. Já trouxe à tona, à luz, coisas que você pode ter passado até hoje mesmo, antes de sair da sua casa. E clamar que Deus possa trazer essa percepção para mim e para você, de que o arrependimento nos leva a experimentar aquilo que Deus tem nos dado, Pai. Senhor amado, eu obrigado, Pai, eu te agradeço, porque o Senhor é um Deus de graça, e graça é o favor imerecido. Eu não mereço nada, Pai, mas o Seu Espírito é aquele Espírito que nos traz à luz aquilo que está lá de mais sujo dentro do meu coração, e que muitas vezes nós não queremos olhar, não queremos compreender. É muito mais fácil nós olharmos um terceiro erro de outro, que está no coração de outro. Mas, Pai, que nós tenhamos a humildade, Pai, de olhar para os nossos defeitos e clamar para que o Senhor venha tirá-los, Pai. Que a partir de hoje nós possamos ter uma percepção de que nós somos fracos, nós somos falhos, nós temos problemas para ser consertado, que o Senhor, por certo, vai nos consertar e está nos consertando. Mas que nós possamos entender cada vez mais de que somente a libertação completa desses complexos que muitos de nós, e todos nós temos, de erros de terceiros que não justifica uma posição como essa que muitas vezes nós temos. Tira de nós, do nosso repertório, essa palavra remorso, mas imprime nos nossos corações o arrependimento verdadeiro, que é mudar a direção da nossa mente, reconhecendo que aquilo, erro ou pecado ou embaraço, tem que ser consertado, independente do que as circunstâncias nos mostram. Ensina-nos a ser cristãos, que a acepção dessa palavra é exatamente ser igual a Cristo. Quando nós vemos a história toda de Cristo, como homem,
A sua palavra diz que nós devemos chegar à estatura do homem perfeito. Ou seja, o modelo de cristianismo é Cristo. Ele é centrado, nós cantamos isso hoje. A centralidade da nossa vida, da nossa identidade de cristão é Jesus Cristo, como homem. Pai, perdoa-nos, Pai. Porque muitas vezes nós temos quebrado os seus mandamentos, nós temos ofendido ao Senhor. Quando nós ofendemos uma pessoa que foi sua criatura, Pai. Faça com que nós saiamos daqui hoje refletindo na nossa mente, no nosso espírito e na nossa alma. E até mesmo no nosso corpo, Pai. Refletindo Cristo para as pessoas. Que nós possamos experimentar, tirar de nosso coração todo tipo de raiz de amargura que brota em nós muitas vezes, para que nós possamos continuar experimentando a sua graça, o seu perdão e tudo aquilo que o Senhor tem disponível para mim e para cada um de nós que estamos aqui. Eu te louvo por isso e te agradeço em nome de Jesus. E que a graça de Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações do Espírito Santo de Deus que habita em nós esteja com cada um de nós hoje e para sempre. Vão na paz, irmãos. Deus abençoe.